CBF tomou uma atitude que pegou todos de surpresa e eu já vou dando um spoiler aqui para vocês. Será muito bom para o torcedor do Brasil. Vou falar sobre a CBF que tomou essa decisão sobre o Campeonato Brasileiro. Vou falar também sobre a chance de ouro do Flamengo trazer um volante agora nessa janela de transferências. É isso mesmo. O Flamengo tem a chance de ouro de trazer jogador cria da base que está lá na Europa. Eu vou trazer os detalhes para vocês e o motivo por que o Flamengo pode estar repatriando aí o Vinícius Souza. Vou falar também sobre o Campeonato Brasileiro, problemas para Leonardo Jardim contra o Coritiba no próximo sábado. Leonardo Jardim, Carrascal e Paulinho do Palmeiras podem ser denunciados pelo STJD. Vou falar também sobre Flamengo e Cusco, provável escalação. Então vem comigo, Nação Rubro-Negro. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sino das notificações. É de graça. Você não paga nada. Fazendo isso, você estará ajudando demais aí o crescimento do canal. Bem, vamos começar o vídeo aí, então, já falando sobre o Campeonato Brasileiro, primeiramente sobre Paulinho, Jorge Carrascal e Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, ele pode ser denunciado pelo STJD após falar da arbitragem na coletiva, né? Leonardo Jardim ali na coletiva falou um pouco sobre a arbitragem polêmica do Davi Lacerda no jogo contra o Palmeiras, então ele pode aí ser punido pelo STJD, pode ser julgado aí, pode perder alguns jogos fora do comando do Flamengo. Além dele, o Jorge Carrascal pode ser denunciado mais uma vez pelo STJD após a expulsão no lance em cima do Murilo. Gente, é incrível. Jorge Carrascal já é a terceira vez que ele será denunciado pelo STJD. Para vocês terem uma ideia, o Carrascal foi contratado para ser o substituto do Arrascaeta. O Arrascaeta tem 7 anos de Flamengo. O Arrascaeta nunca foi expulso. O Jorge Carrascal, em 5 meses, foi expulso 3 vezes, tá, gente? E o Paulinho do Palmeiras, ele será denunciado a princípio pelo STJD, ainda, o do Paulinho não é confirmado ainda, mas ele pode ser denunciado pelos gestos obscenos que ele fez ali, dirigindo o dedo do meio para a torcida do Flamengo. Então, a CBF pode denunciar esses jogadores. Ainda falando sobre Flamengo Brasileirão, o Flamengo terá um monte de desfalques pro jogo de sábado contra o Coritiba. Por que um monte de desfalque? A gente tem 4 jogadores na seleção brasileira, tá? Jogadores aí convocados: Danilo, Alexandro, Paquetá, Léo Pereira, tem Jorginho de Arrascaeta, Varela e De La Cruz que jogam aqui no Flamengo, além do Matias Vinha, que pertence ao Flamengo, está lá no River Plate, também foi convocado. Jorge Carrascal foi confirmado ontem, tá? Então já são 9 jogadores aí, 9 baixas. O do Gonzalo Plata deve ser convocado também, então são 10 jogadores convocados, além do Jorginho, porque o Flamengo soltou uma nota ontem afirmando que Jorginho teve uma lesão confirmada no dedo do pé direito, né? Então o jogador ele vai desfalcar o Flamengo no jogo de hoje, provavelmente também no jogo contra o time do Coritiba. Então o Flamengo tem esses 10 desfalques aí, fora o Matias Vinha, gente. São 10 desfalques, é um time inteiro. Então é a hora da CBF ver aí, ter um bom senso, porque além do Flamengo, o Palmeiras também, o Abel Ferreira, ele chegou na coletiva e pediu mais bom senso da CBF aí com os clubes brasileiros, principalmente os que foram convocados, né? Flamengo e Palmeiras, por serem as 2 maiores forças do Brasil, tem mais jogadores convocados para as seleções, então por isso aí, vamos supor assim, não é, né, uma união Flamengo e Palmeiras. Sim, cada um vê ali como que a CBF pode ajudar os clubes brasileiros, tá bom? Bem, gente, agora vamos mudar de assunto ainda, vamos falar sobre o Flamengo, vamos falar sobre uma pré-temporada que o Flamengo vai fazer agora. Isso porque o Flamengo notificou ontem aos atletas que vai ter férias de 15 dias durante o período da data FIFA, da Copa do Mundo, né? E o Flamengo, nesse período, vai fazer uma pré-temporada após as férias dos jogadores. E tem 2 países que podem ser aí o destino do Flamengo. O primeiro é a Argentina, o segundo é Portugal. Então o Flamengo fará essa temporada aí depois das férias, depois que os jogadores vierem das férias aí da Copa do Mundo, tá, gente? Falando sobre Campeonato Brasileiro também, o nosso adversário Coritiba ganhou ontem do Bahia por 3-2. Com isso, o Coritiba subiu lá para 6º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, gente, o Coritiba tá bem. O Coritiba é o 3º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então, pro jogo de sábado, o Flamengo com esses montes de desfalques, se a CBF até lá não mudar o calendário, o Flamengo vai ter
que suar para ganhar do Coritiba. Agora vamos falar sobre uma decisão que a CBF tomou que vai deixar todo mundo feliz, mas antes eu quero convidar você aí, você que quer comprar uma camisa do Flamengo, você quer comprar qualquer diversidade de produto aí, tá vendo essa bolsinha aqui embaixo aqui? Clica nela, lá você será direcionado direto para Shopee, para o Mercado Livre, para Netshoes, Magazine Luiza. Lá você terá todo diversas coisas, principalmente na Shopee, que é patrocinador oficial do Flamengo. Você terá a camisa do Flamengo oficial, caneca, boné, tudo do Flamengo. Se você não quiser comprar nada do Flamengo e quiser comprar outra coisa, clica aqui através do canal aqui, nessa bolsinha aqui, você será direcionado lá para o site e fazendo isso você estará ajudando também o crescimento do canal. Vamos falar agora sobre uma decisão tomada pela CBF que deixou todo mundo feliz. Ontem teve uma reunião lá na CBF, né? E a CBF criou aí duas possibilidades para o Campeonato Brasileiro. Uma, melhoria dos estádios, padrão Europa. Segunda, horários dos jogos, tá? O primeiro, a CBF criou um manual para melhorar os estádios do futebol brasileiro. A ideia da entidade é que as arenas do Campeonato Brasileiro se adaptem a um padrão similar ao da Europa em até 3 anos, tá, gente? Na parada para a Copa do Mundo aí, a empresa contratada pela CBF vai visitar os 21 estádios que cediam jogos da Série A para identificar possíveis melhorias a partir de uma lista com centenas de itens, incluindo pontos sobre arquitetura, gramado, iluminação e muito mais coisas aí. É um dos pontos da CBF. O segundo ponto que a CBF debateu, tá? E a CBF quer acabar com o fim dos jogos no fim do domingo, às 7 horas da noite, às 8 horas principalmente. A CBF apresentou uma proposta de mudança nos horários do futebol brasileiro, com o objetivo de melhorar o público nos estádios e priorizar partidas em horários diurnos. Ou seja, a CBF entendeu que aqueles jogos ali, vamos supor, nas 7 horas da noite, na semana, e à noite no domingo, não está tendo aquela audiência esperada, né? A entidade definiu 5 pontos principais: priorizar horários diurnos, reavaliar a janela das 7 horas da noite no meio de semana, vamos supor ali, colocar tipo 8 horas da noite, 9 horas, né? E também reavaliar no domingo às 8 horas da noite. A ideia é ampliar o uso da faixa das 11 horas no domingo, ter mais jogos, né, nos horários de domingo e reduzir conflitos entre a Série A e Série B. Tá? Segundo o levantamento da CBF, jogos das 7 no meio de semana apresentam um público baixo da média. Tá? As partidas realizadas aos domingos às 8 horas da noite também foram identificadas aí como problema. Já os jogos noturnos de sábado não são vistos aí da mesma forma pela entidade. A CBF entende que ainda que possa explorar melhor o potencial da faixa dos jogos do domingo, especialmente em locais e períodos com climas favoráveis, como é sempre lá no Rio Grande do Sul, né, gente? Então aí é uma das tentativas da CBF que eu acho bem positiva, né? E acho que principalmente os jogos no meio de semana, eu acho que tem que ser mais tarde ali para aquele pessoal que chega do serviço, né, gente? A CBF também, ela planeja estrear o impedimento semiautomático na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo após a Copa do Mundo. A tecnologia já teve os primeiros testes realizados em 19 estádios da Série A e passará por 2 rodadas de avaliação antes da implementação. Tá? É mais uma potência aí que a CBF está tentando implementar aqui no futebol brasileiro, tá, gente? Agora, antes da gente falar sobre Flamengo pode repatriar Vinícius Souza, vamos falar sobre Jorge Carrascal, isso porque saiu informação no jornal O Globo, trazido aí pelo Diogo Dantas, de que o staff do meio atacante Jorge Carrascal e a diretoria do Flamengo começaram a costurar uma venda. O Fla aguarda aí a Copa do Mundo para tentar recuperar o investimento de 12 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. O Carrascal já indicou que poderia voltar para a Rússia. O clube colocou na lista de negociáveis, pois entende que a questão extracampo se tornou insustentável e o atleta causa problemas não só nos jogos com expulsões, mas também no condomínio onde mora, com festas constantes. Ei, Jorge Carrascal, é polêmica atrás de polêmica. Você venderia Jorge Carrascal? Deixa aí embaixo nos comentários. Mudando de assunto, vamos falar sobre o jogo de hoje. Isso porque o Flamengo hoje enfrenta o Cusco pela Libertadores, né? O Flamengo enfrenta o Cusco aí nesse jogo, o Flamengo tentando
a melhor campanha no geral da Libertadores. E é o seguinte, meus amigos, o outro lado lá do time do Cusco, lá, eles estão numa crise tremenda, tá? O time foi goleado no final de semana por 8-0 no campeonato peruano, e o técnico chegou aqui no Brasil já descascando o malho na diretoria do Cusco. Então, o outro time lá está em crise, mas a gente não tem nada a ver com isso. Vamos procurar fazer o máximo hoje, ganhar hoje e procurar espantar esse jogo contra o Palmeiras aí também, né, e pegar essa classificação geral pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores. A provável escalação do Flamengo para esse jogo: Rossi está mantido, Varela, Léo Ortiz ou Vitão, Danilo ou Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, é provável, né? Eric Pulgar e Lucas Paquetá, Jorge Carrascal, gente, que com certeza vai ser vaiado muito hoje, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique ou Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Cusco no Maracanã. Agora sim, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Vinícius Souza. Isso porque o Flamengo já intensificou que precisa rejuvenescer o elenco, e alguns nomes como Saul, De La Cruz e outros jogadores ali no meio de campo estão debatendo aí possíveis saídas do Flamengo. O que acontece com o Vinícius é o seguinte: o Flamengo já identificou essa carência aí no meio de campo que vai precisar rejuvenescer, além do Danilo, que também está na mira do Flamengo, né? O Danilo já sinalizou que tem o desejo de ir para a Europa, caso contrário, o Palmeiras seria prioridade. O Flamengo já falou que não vai entrar em leilão com time nenhum, tá? Então a possibilidade do Danilo começa a esfriar um pouco, mas o Flamengo vai tentar o Danilo, tá? Ontem o Wolfsburg da Alemanha foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato alemão, pela primeira vez. Pela primeira vez o Wolfsburg caiu para a segunda divisão do campeonato alemão. E a possibilidade do time começar a se desfazer de algumas peças para tentar subir de volta para a elite no próximo ano é muito grande. Entre elas, o Vinícius Souza, que foi vendido aí pelo Sheffield United, se eu não me engano, por 80 milhões de reais, se eu não me engano, é uma coisa assim, né? O Vinição, ele pode ser vendido aí pelo time do Wolfsburg. O Vinícius Souza tem 25 anos, mesma idade do Danilo, do Botafogo, então existe ali uma possibilidade do Flamengo tentar repatriar o Vinícius Souza. Lembrando que é uma possibilidade, não tem nada, nenhuma incógnita aí do Flamengo já negociando com o jogador, mas o time rubro-negro tem essa possibilidade de repatriar o volante cria da base. Agora eu quero saber de vocês: Danilo ou Vinícius Souza? Deixa aí embaixo nos comentários. Dito isso, eu vou ficando por aqui, lembrando para vocês, live hoje a partir das 13 horas da tarde. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.